educação e cultura, ciência e tecnologia, políticas públicas, diversidade e território, pesquisa e inovação, rádio e TV IF. Apresentação: Professor Rodney. Alô você, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal IF TV e Rádio. Então, estamos aqui diretamente de São João de Meriti, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus São João de Meriti, e aqui com convidados muito especiais, num dia muito especial. Tivemos duas atividades, uma dentro dos 21 dias de combate ao racismo e uma outra da inauguração do busto do marinheiro João Cândido. Então, temos aqui convidados muito especiais. Queria agradecer aqui a presença, apresentar nosso primeiro convidado, seu Candinho, filho do marinheiro João Cândido, nosso eterno ministro Eloy, e nosso estudante aqui, o Marcos. Então, eu vou começar com o Marcos. Marcos, o que você achou desse momento do dia de hoje? Como é que se dá um registro? Sintetiza pra gente. Para mim foi uma experiência incrível, inabalável, pois hoje, né, eu me senti mais uma vez uma pessoa importante, me dando força e incentivo para sempre continuar e nunca deixar fraquejar. Pois o legado de João Cândido, a história dele foi uma história maravilhosa e está servindo de exemplo hoje para me dar mais motivação, para mim continuar seguindo o caminho que eu estou seguindo, trilhar o caminho que eu quero seguir e sempre nunca desistir. E não deixar nada e nem ninguém acabar e nem destruir meus sonhos. Porque a vida é uma só e ela é passageira. Então, antes de eu ir, eu quero deixar o meu legado também. Como negro e, como eu disse, né? Negro, homossexual, candomblessista. Então, hoje, a minha força de lutar pelas minhas causas, através da história de João Cândido, para mim está sendo muito gratificante. Perfeito, muito obrigado, parabéns. Eloy, dá pra gente como é que você está se sentindo, qual foi o resumo de hoje, quais são os destaques que você pode apresentar para a nossa audiência? Eu acho que esse dia de hoje, dia 13 de março, ele acaba por ingressar no calendário de atividades, eu diria assim, de festividades, de comemorações muito imprescindível para o mês de março. 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. 21 de março, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, em alusão, em homenagem à resolução da ONU contra a ofensa racista no tempo do Apartheid na África do Sul, e que inspirou também até a criação do Museu do Apartheid, que é um equipamento de memória, que dá a continuidade, faz o fio condutor para o povo da África do Sul e para o povo do mundo, da importância de se combater o racismo. E aqui agora, nesse campus, a gente tem um dia que também se insere nesse calendário de importância no mês de março, que é o dia 13 de março, que é a inauguração desse busto do almirante João Cândido, do gigante João Cândido, desse fantástico homem da história brasileira que pôs fim a uma ofensa, mas para além de pôr fim àquela ofensa infame que era o castigo da chibata, ele hoje é inspiração para a juventude, é inspiração para todas e todos os brasileiros que querem uma sociedade mais justa, mais fraterna e uma sociedade onde todos tenhamos igualdade de oportunidades, possamos ser respeitados. E o Estado brasileiro, acho que a partir dessa data tem que refletir, precisamos dar a dimensão de contar essa história para todos, porque o Estado brasileiro precisa fazer o dever de casa já e rápido, que é indenizar esses 114 anos de ofensa que João Cândido experimentou. E é fácil fazer isso. É preciso fazer isso. E é educativo fazer isso. Sabe para quê, professor Rodney? É que para que isso nunca mais ocorra na história do Brasil. Não se pode fazer o que foi feito com o João Cândido. Então, eu estou muito feliz de ter participado, muito obrigado por ter participado desse encontro aqui. Para mim é um encontro histórico e eu vou levar isso para sempre. E vou falar disso em todo lugar que eu estiver. Aqui tem um busto de João Cândido. Perfeito, perfeito. É imperativo ético para nós rendermos essa homenagem, né,
para a nossa comunidade acadêmica e, como eu falei lá embaixo, para que todos passem por essa rua aqui, sabe quem é João Cândido, quem foi João Cândido, qual a história que está sendo contada. Agora, seu Candinho, com o senhor, com a luta que você está fazendo da sua família, com seu pai, o marinheiro João Cândido, o que o senhor quer contar para a nossa audiência, que o senhor gostaria de compartilhar do que aconteceu hoje e da inauguração do busto em homenagem ao seu pai, o marinheiro João Cândido? Foi muito gratificante estar aqui em presença de todos aqui do município, de diversos movimentos. E esse campus aqui que eu não conheci foi inesperado. A minha neta que fez o contato para que eu viesse aqui hoje. Então, chegando aqui, além de ter essa reunião, ainda tivemos a inauguração do busto nesse campus aqui em São João, referência ao campus federal, né? E aqui no município de São João de Meriti. Também é muito gratificante estar a presença aqui de todos aqui nessa data tão importante para a família. Perfeito. E conte para a nossa audiência ali, Candina, explica para como é que era a convivência com seu pai, como é que era o seu pai, como é que essa questão impacta a sua família. Deixa um registro para a gente de como era conviver com o Almirante Negro. Meu pai é uma pessoa muito simples. Ele não fez aquele ato na Marinha em 1910 com intenção de se promover. Ele achava que aquilo era humilhante, um ser humano tirar a camisa para poder ser chibateado por o carrasco que tinha na Marinha. Era 2 carrascos na época que se revezavam. E nessa data já tinha sido, já no castigo já não era 25 chibatadas. Mas a almirantada gostava que foi duplicando, 25 para 50, até chegar a 250 chibatadas. Foi quando os marinheiros não aguentaram mais a humilhação, deram um basta, assumiram o comando do navio e apontaram o canhão para os catejos, exigindo que acabasse definitivo com essa humilhante. Então foi uma parte da história do Brasil que muitos ainda não conhecem, mas com esse movimento tudo vai passar a conhecê-lo. Perfeito. E qual mensagem você deixa para as novas gerações? Hoje eu vi vários jovens aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus São João de Meriti. E qual mensagem, deixa mensagem para a nossa audiência, o que você deixa para nós? Qual mensagem você quer deixar para as novas gerações, seu Candinho? As novas gerações é que tenha outro João Cândido, que não pode ser humilhado, porque nós somos um país escravizado e por isso tem esse problema social, racial também. Tem um problema racial e tem problema também da pessoa entrar no supermercado porque não está mal vestido, ser acompanhado por seguranças, entende? E outros que entram no branco, de uma pessoa de pele mais clara. Pode ser um bandido, mas está bem vestido. Então isso é um problema também racial também. Entendi, perfeito. Marcos, para a gente dar encaminhando para o final, qual o recado você quer deixar para a sua geração, né? O que você, diante do que você viu hoje, diante aqui da história do marinheiro João Cândido, que morou aqui no bairro, no Coelho da Rocha aqui, né? Estamos no Coelho da Rocha também, no mesmo bairro. Herói municipal, herói estadual. Existe uma construção para que ele se torne herói nacional, né? Que entre no panteão de heróis da pátria. Conta pra gente, você que é essa nova geração, como é que você está observando todo esse movimento aqui do campus? Infelizmente, hoje no Brasil, a nova geração hoje em dia procura uma nova forma de querer viver, né? Porque, como todo mundo sabe, a violência no Rio de Janeiro está muito complicada. Então, se os jovens tivessem mais conhecimento histórico, mais sabedoria, mais uma forma
de poder tentar desviar esse caminho que tentam trajar eles para a criminalidade, para as coisas ruins, e ter a oportunidade que eu estou tendo de poder hoje estudar numa escola federal, hoje eu poder amanhã ou depois ter um diploma, de poder me sentir certificado, de poder lutar por uma causa como seu Candinho falou, porque é muito complicado, é muito doloroso você entrar num mercado como eu passei quando eu fui comprar o meu telefone, eu e a minha avó, que somos negros, minha avó é mais idosa de 80 anos, que hoje ela supre todas as minhas necessidades, por falta de uma debilitação minha, da gente entrar numa loja e as pessoas olharem pra gente de uma forma diferente, achar que a gente não tem condições de comprar tal coisa. E como eu já vi muita gente de pele caucasiana entrar e furtar, mas eles não são vistos como ladrões. Mas nós, negros, só da gente pisar no ambiente, nós já somos mal olhados. Então eu falo para a juventude hoje em dia, pensem, reflitam, estudem, lutem, vão atrás dos seus sonhos, porque nada acabou. O jogo está apenas começando para todos. E a oportunidade que vocês têm, abracem. Pois a oportunidade, como eu digo, ela bate na porta uma vez e sai correndo. Então conhecimento é tudo. E vivam como se fosse morrer ou amanhã. E aprendam como viver para sempre. Esse é o meu recado que eu dou para a juventude de hoje. Perfeito. Nosso ministro, eterno ministro, nosso eterno presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy, qual o recado final você deixa aqui para a nossa audiência? Bem, o primeiro recado é que todos os centros de educação têm essa excelência aqui, numa direção comprometida. Eu achei isso muito bom, assim. E isso animar a juventude para ter essa vontade de sonhar, de se desafiar, discutir filosofia, discutir educação, discutir ciência, sobretudo ciência. Não tem bicho embaixo da cama, não tem coelhinho que traz ovo do quintal, tampouco Papai Noel vai te trazer um presente. Então é preciso a ciência encontrar as respostas. Acho que a ciência se desperta, se descobre no Centro de Educação de Excelência, como esse daqui, que tem essa expressão de ter a oportunidade de ter uma direção que eu acho que eu tenho que resgatar a direção, não é porque estou na sua presença, mas eu fico muito orgulhoso de ver uma direção que tem um compromisso com a educação, tem um compromisso com a memória e que faz esse trabalho tão bonito de trazer para todos a conhecerem a importância do Almirante João Cândido, que nós haveremos de conseguir essa reparação imprescindível e conseguir nos dizeres de Nelson Cavaquinho. Aqui, agora, não pode ser para amanhã, tem que ser agora. Muito obrigado pelo gentil convite de estar aqui nesse podcast. Estou sempre disposto a tudo que for possível e necessário para poder apoiar essas iniciativas da educação, da memória. Resgatar a memória é imprescindível. Um povo sem memória, ele não tem a condição de ter um presente e ter perspectiva para construir o futuro. E isso está se construindo aqui. Perfeito. Acho que quando o presidente Lula, claro, a rede tem mais de 110 anos, mas quando o presidente Lula, na gestão do então ministro da Educação, Fernando Haddad... Foi ministro junto comigo. Haddad foi ministro junto contigo, exatamente, importante lembrar disso. Cria lá os institutos federais, né? Eu acho que da descentralização dos centros urbanos, de uma política de educação profissional e tecnológica, eu penso que ele justamente leva para comunidades pobres, como São João de Meriti, uma cidade que tem 440 mil habitantes, 330 mil eleitores, elege aí 3, 4 deputados estaduais, 1, 2 federais, e que tem sua força, que tem sua beleza, que precisa de uma mudança, de uma transformação. Então, acho que o presidente, quando ele descentraliza e anunciou essa semana a criação de mais 100 institutos, penso que é justamente para pulverizar no país como um todo, para fazer com que essa ideia de transformação ela comece a engendrar no Brasil profundo. E aí sim nós podemos emergir como uma nação competitiva. Nós somos competitivos, mas ainda mais competitivos. E o nosso trabalho aqui não é só meu, é de uma equipe inteira, de professores, técnicos administrativos, estudantes, que estão aqui
enfrentando todos os desafios no seu dia a dia para construir uma educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, de qualidade, antirracista, né? Antissexista, porque pensando numa cidade conservadora, né? Uma cidade absolutamente conservadora, São João de Meriti, uma cidade absolutamente conservadora. Então a gente pensa em uma onda conservadora uma onda que está varrendo assim, chegando no mundo, mas ela vai passar porque não há como. O futuro, inexoravelmente, o futuro não pode ser conservador, porque se o futuro, se as sociedades não forem boas para todos, elas não serão boas para ninguém, porque ninguém vai poder ter uma sociedade para ser feliz como se alguém está infeliz. Isso vai ser terrível. E te interrompi, mas deixa eu partilhar. Essa questão da educação é tão importante. Vocês vejam, a China era um país feudal até a década de 1940. Todo o trabalho que foi feito na década de 60, acho que a revolução cultural ela ganha uma dimensão tão fantástica. E qual era o papel, a coisa mais importante da revolução cultural? Era tirar o país do analfabetismo. Todo mundo na escola, todo mundo lendo. O resumo da ópera é que a potência mundial que hoje incomoda todos os mercados, com tecnologia, ciência, cultura, educação, e a educação foi o ponto principal dessa virada, dessa guinada da história que a China deu. Então, e aqui, essa construção assim, essas 100 unidades que estão apontadas, e será um período integral essas 100 unidades, com tudo? Então, nossos cursos são cursos técnicos integrados. Tá. Né? Existe agora um programa que o presidente implantou, que é o Pé de Meia, que é um programa importante porque o aluno recebe nos cursos integrais um depósito que fica ali. A gente, inclusive, está num processo agora, no campus, de construir cursos integrados, porque nossos cursos, de migrar de alguns dos nossos cursos de concomitante, subsequente para integrado, de forma a garantir ainda mais uma educação de qualidade para os nossos jovens aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nós recebemos alunos aqui de Belfort Roxo, recebemos alunos de São João, de Duque de Caxias, de Nilópolis, de Mesquita, da Zona Norte do Rio, de Costa Barros, de Barros Filho, da Penha, do Complexo Alemão, então, de Irajá, que está aqui do lado, né? Então, Pavuna, então, a extrema zona norte do Rio, né? Tão necessitada e carente, a Cari. Então, são comunidades que a gente atende aqui em São João de Meriti, porque a gente está do lado da Dutra, sai aqui fácil, então, realmente da Maré, aqui estudando com a gente. Então, assim, é um processo que a gente cumpre o seu papel de uma escola pública de excelência, que leva seus cursos aqui de uma maneira, com todas as dificuldades, mas apresentando uma perspectiva de construção de vanguarda com a sua equipe. Então, realmente, todos estão bastante comprometidos com essa perspectiva de melhoria, sempre a perspectiva de melhoria do processo educacional, da educação que a gente produz aqui, que a gente desenvolve aqui no Instituto Federal, no campus São João de Meriti do Instituto Federal. Por fim, seu Candinho, você quer deixar algum recado para finalizar? Quer falar um pouco o que você quer deixar para encerrar esse bate-papo? Encerrar com o senhor. Eu quero deixar um recado que o Instituto de continuidade aqui é um papel muito importante e vem se desenvolvendo através do nosso companheiro aqui, que o município sempre levante essa parte de cultura, porque sem cultura ninguém vai à frente, entende? A cultura sempre foi essencial em qualquer país. Perfeito. Muito obrigado. Então, terminamos esse primeiro bloco e já nós vamos para o nosso segundo bloco. Obrigado, pessoal. Educação e cultura. Ciência e tecnologia. Políticas públicas. Diversidade e território. Pesquisa e inovação. Rádio e TV IF. Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse nosso momento, nesse segundo bloco aqui desse nosso programa hoje super especial. E eu tenho aqui duas convidadas
super especiais, demais do nosso convidado do bloco anterior, Elizabeth Nascimento, escritora, que vai estar aqui dando uma palavrinha para a gente de como foi todo esse dia de hoje, quais foram as expectativas, o que você encontrou aqui, o que te surpreendeu. Compartilhe com a nossa audiência, Beth, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Já que se trata de um podcast, eu sou Elizabeth Nascimento, moradora de São João de Meriti, professora do IFRJ, credenciada no curso de práticas de letramento. Estou muito feliz, Rodney, pela oportunidade de fala e de escuta da juventude negra, né? Da juventude. Isso me surpreendeu profundamente. Primeiro porque, assim, nesses anos todos de magistério, todos os níveis, né, alfabetizando, passando por todas as séries, todos os segmentos da educação básica, superior, mestrado, pós-graduação, mestrado e doutorado, hoje eu considero que só afetando o sujeito, só afetando os estudantes, né, e a gente afeta pelo afeto. E eu acho que isso aconteceu aqui hoje, sabe? A universidade, o IFRJ, com o acolhimento que você fez, Rodney, eu considero muito importante, né? A gente conseguir fazer esse elo, essa conexão com a juventude. Isso às vezes parece quase que intransponível, a gente afetar a juventude para que o nosso legado e o legado de quem veio antes de nós, de fato, possa reverberar nesse imaginário futuro, né? Para mundos futuros, sem práticas de racismo. Então, quando eu percebo que uma atividade dentro da Agenda ONU dos 21 dias de combate ao racismo foi um sucesso porque a gente quebrou hierarquias. A universidade foi às ruas, acolheu os movimentos sociais, com os quais fez escuta, troca de conhecimento e de saberes, de novo quebrando essa coisa da hierarquização. E aí eu percebo que os estudantes, eles realmente foram afetados. Ainda está muito distante, né, essa parceria, essas mãos dadas, né, seu Candinho, com os mais velhos, com quem tem lá seus 80, 90, 70 anos. Gente que já estava lutando contra o racismo em 1950, com fezinha, né, Leila? E tudo muito novo. Como eu aprendi, mesmo sendo uma pós-doutoranda, essa capacidade que está muito como semente na infância e na juventude, a capacidade de insubordinação, de criar mundos novos, de romper barreiras, como é que isso fica pulsando dentro de mim, mesmo um corpo entrante na terceira idade, sabe? Isso para mim não tem preço, não está escrito em nenhum livro. Essa troca, essa conexão que foi possível fazer, né, com essa generosidade, inclusive dessa fala generosa do Eloy, em dizer como a gente precisa da juventude, da infância, para passar o legado, para que eles possam produzir e promover práticas antirracistas, dar sequência. Caso contrário, os nossos corpos que estão sob ameaça, né? Corpos pretos, corpos de candomblé, corpos LGBTQI, corpos extraordinários, atípicos, TEAs. Isso não é fácil. Não é fácil a gente, de fato, conseguir estabelecer essa conexão com a juventude, com os mais jovens, com os menos jovens. E assim, para encerrar essa minha primeira fala, professor e escritor fala demais, né? É o seguinte, eu sou apaixonada pelo território. Eu escolhi viver, lutar, trabalhar, fazer práticas ativistas desde a década de 90, do pré-vestibular comunitário para negros e carentes, práticas acadêmicas, inclusive, né, como coordenadora do Laborafro, curadora da ABLA, Aquilombamento Brasileiro de Letras e Artes Pretas e Originárias, e atividade acadêmica. Então, não é fácil essa interseção, é muito trabalhoso, tudo muito trabalhoso, mas isso gera uma amorosidade que eu acho que é um outro ponto positivo aqui, né, Leila? A coisa assim, da troca do afeto, da felicidade de nos encontrarmos, né, corpos que já estão produzindo há muito mais tempo conhecimento, a fala do seu Alípio, passando por uma experiência de insubordinação, eu não tinha nem nascido ainda, sabe? E ele aqui trocando com a gente. A sua fala, seu Candinho,
sobre o seu pai, sabe? Meus respeitos. Então, esse respeito à ancianidade, o respeito aos mais sábios, aos mais velhos. E, ao mesmo tempo, eu ainda não cheguei lá, né, na ancianidade, mas, ao mesmo tempo, assim, bater cabeça e reconhecer o legado de quem veio antes e a gente fazer chegar o outro. Isso é muito difícil, Rodney. É papel da universidade, isso não é favor, isso é papel da universidade. Por isso, assim, todo o mérito para as iniciativas de acolhimento do IFRJ, né, de fazer a escuta, talvez até do que não se quer ouvir, mas é necessário, porque a gente envelhece. Essas foram algumas considerações que eu considero super positivas do encontro de hoje. Perfeito. Agora vamos para a Leila Regina, que está aqui, uma ativista de primeira linha da nossa Casa de Cultura. E compartilha com a gente, Leila, qual a sua percepção de hoje? Bacana. Eu acho que tudo isso que aconteceu, na verdade, o Rodney já me apresentou, eu sou a Leila Regina e represento a Casa da Cultura mesmo, nessa ação de valorização da memória de João Cândido e, pessoalmente, também ativista dos direitos humanos, né, do enfrentamento ao racismo, dos direitos das mulheres. Assim, hoje, primeiro, ratificar o que Beth fala, quando diz que a IFRJ cumpriu um papel extremamente relevante nesse processo, quando acolhe. Essa acolhida foi fundamental, porque somos organização social, que sempre faz esse papel de recuperar a memória, de transversalizar os direitos, né, de mobilizar, de articular. Nós fazemos isso. E ter espaços como esse disponível para que a gente possa concluir é fundamental. Então, e também a IFRJ acaba cumprindo um papel social muito importante, que é o da difusão, não só dessa acolhida, mas da difusão da causa, acolher a causa e passar para os seus, entendeu? Ela tem um papel que perpassa pelos professores e chega até os alunos. Ao participarem ali, absorve de alguma maneira todo aquele conteúdo. Então, esse papel pedagógico, né, mobilizador pedagógico interno da IFRJ sustentou bastante o encontro, foi fundamental para a gente ter esse olhar sobre a juventude. Ter um aluno aqui do Instituto, né, participando e se revelando como um ser extremamente discriminado, um ser que é apaixonado pela luta dos direitos, se não era, se apaixonou, porque ele pegou muito conteúdo e falando da sua própria vivência, falando do seu cotidiano, do que é o sentimento da pele, na alma, né, das desigualdades. Ele percebe isso cotidianamente. E ele falou isso com a alma, ali foi interessante. O encontro, como Beth já disse, ele tinha um objetivo assim, de responder a uma provocação da ONU, né? Já tem 7 anos mais ou menos que acontece os 21 dias de ativismo pelo combate ao racismo promovido pela ONU, né? Que é justamente de 1º de março até o dia 21 de março. Eloy falou ali a história do 21 de março, né? Que aconteceu lá na África do Sul. E os 21 dias exatamente provocam os estados, os municípios, os territórios a refletirem sobre o seu papel na promoção da política de combate ao racismo, mas também as organizações de enfrentarem isso mais mobilizadas e mais articuladas. Então, primeiramente, foi atender isso. Depois dizer que escolher João Cândido como símbolo dessa ação nossa também não foi aleatório, foi uma coisa mesmo de pensar a relevância de João Cândido para os direitos humanos e para o combate ao racismo, como foi frisado muitas vezes ali nesse encontro. O encontro serviu para isso, né? João Cândido teve essa relevância e ele, mais do que apenas fazer palestra, ele não fez isso, ele provocou. Foi um homem negro que desafiou a maior estrutura de guerra que o Brasil tinha, que é a Marinha. Entendeu? Ele se colocou de frente a esse gigante que ainda maltratava os corpos negros. Né? Então, assim, não é pouca coisa. Né? Ele, na verdade, ele não fez palestra, não fez debate, não escreveu nada, mas ele articulou os marinheiros, só tinha marinheiros, articulou os marinheiros, todos pretos,
né? E falou dos direitos e fez a movimentação da revolta para acabar com os castigos, para acabar com a fome, para acabar com o desprezo, para acabar com a desigualdade, para gerar oportunidade. Então, foi extremamente grande hoje a gente encontrar, por exemplo, várias organizações aqui da sociedade civil. Você tinha o MNU, você tinha o Concausa, você tinha o Coletivo Margarida, você tinha a Casa da Cultura, você tinha várias organizações que se juntaram para refletir o importante papel de João Cândido. O Conselho Tutelar, gente, o Conselho Tutelar teve assim, um papel fundamental nesse debate, propondo medidas educativas, inclusive. Então, assim, Beth, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, sabe? A gente não esperava tanto, na verdade. Fazer uma atividade com a expectativa que nós tínhamos, mas olhando para a nossa estrutura, assim, a nossa expectativa vai dar ruim. Entretanto, assim, essa coisa nunca é aleatória, né? As pessoas se juntaram, Rosner cedeu espaço, as pessoas foram mobilizadas, São Candinho conseguiu aparecer, o Eloy trouxe um bom debate. E Júlio, né? Doutor Júlio mandou um áudio assim, fantástico, seu Alípio, Riva, Ercília, todo mundo ali cooperou bem. E eu acho que a gente agora tem que usar essa força do que a gente construiu aqui para produzir mais. Perfeito. Dali eu já sei que já saiu encontros, que vai dar encontro de literatura, uma coletânea, vai dar encontro de Júlio. Então, assim, vai ter outras coisas que a gente precisa estar alimentando, se quiser ter algum nível de vitória, e trazer João Cândido para o panteão dos heróis nacional. É isso que a gente vai fazer agora, e isso vai ajudar muito. Acho que eu falei também demais, eu nem sei. Perfeito. Seu Candinho, fala pra gente como é que foi a experiência da Marquês de Sapucaí esse ano. Porque seu pai foi o grande homenageado da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. Como é que foi o senhor estar na avenida, na Marquês de Sapucaí? É um movimento muito... Está ali na volta daquelas pessoas todas assistindo. Aquilo vai para mais de 150 países, né? É a nossa maior, depois da futebol, o samba. Então foi muito gratificante a escola do Tuiuti ter homenageado o meu pai. E eu, como filho, estar lá representando. É uma emoção enorme. Perfeito. Uma emoção enorme. Imagina. 1h08 ali, naquele navio, balanceando lá. Bacana, Qual a sua idade, seu Candinho? Fala para nós hoje. 85 anos. 85 anos, foi lá no navio, na Marquês de Sapucaí, cruzando 1h08. Tá certo. Teve ainda, como dizia o mestre Didi, treino é treino, jogo é jogo. É jogo. Tá Então, certo. teve o treino também antes, né? Teve treino antes, claro. 2 vezes, Uhum. no ensaio, Perfeito. em São Cristóvão, primeiro lá na Marquês, segundo em São Cristóvão. Lá na quadra da escola de samba. No chão. No chão da quadra, tá certo. A gente vai agora fazer a rodada final, já de encerramento desse bloco. Eu vou pedir às nossas convidadas para que façam uma pergunta para o nosso outro convidado, seu Candinho. Que vocês reservem aí uma perguntinha para eles, já que vocês protagonizaram aí o encontro, o debate de hoje, tiveram um papel fundamental Isso só cedeu aqui o espaço para a sociedade civil organizada, mais que a obrigação do Instituto Federal fazer isso. Agora eu queria que vocês fizessem uma pergunta para o nosso homenageado aqui, para que fique registrado aqui no nosso Rádio TV IFE, nosso canal aqui de podcast. Beth. Bem, eu fui pega de surpresa, mas se você me permite, Rosner, eu gostaria de fazer uma pergunta em cima de um presente, seu Candinho, que o senhor vai receber em prol da reparação do seu filho, sabe? Eu acho que o senhor já teve a oportunidade de ouvir de vários lugares, de várias pessoas, de várias instituições, a importância do legado do seu pai para o Brasil e para o mundo. Por isso que eu mencionei
da possibilidade de participarmos do fórum de Genebra, né, que tem um segmento online, a gente produzir alguma coisa, porque é preciso que se faça conhecer a luta de João Cândido, a sua luta, Zelândia Cândido e tantos outros e outros protagonistas, né? Eu fiz aqui dentro de São João, o presente é esse, né? Um projeto chamado Flinfâncias, Festa Literária das Infâncias, Hereis Curumins Extraordinários. São PCDs, atípicos, neurodivergentes, crianças com transtorno de espectro autista. Então, eu queria saber, ao término dessa minha fala, assim, qual a importância que o senhor vê de todo o seu legado, toda a sua luta, também como filho do herói nacional, para que a gente consiga chegar à sua bisneta, à sua neta, né? O legado de seu pai. E a minha humilde contribuição, não é inteiro, esse poeminha aqui, é uma letra de uma música que eu fiz, chamada Olá, Almirante, que é o seguinte: Jornada do Herói Negro. Olá, Almirante, nossa missão é uma jornada contra a escravidão. Na Ilha das Cobras, ele venceu o monstro eugênico, o cão e o mal. Me diz aí se você sabe navegar, navios e fragatas com a chibata acabar. Me diz aí se você sabe navegar, navios e fragatas com a chibata acabar. Adeus, Marujo, nossa missão é uma jornada contra a colonização. Adeus, Marujo, nossa missão é uma jornada contra a colonização. A minha pergunta, depois desse samba, que é enorme, tá? Depois o senhor vai receber. Me diz aí, como a gente pode ensinar a juventude, as infâncias, a navegar navios e fragatas para acabar com o racismo, com a chibata? Qual foi o seu aprendizado nesses anos todos, seu Candinho? Não precisa nem me responder. O que quer que o senhor diga é algo para eu dizer assim, muito obrigada por tudo que o senhor tem feito para reverberar o legado de seu pai. Meu pai foi nasceu no Sul e ele não chegou a ser escravo, mas os pais dele foram escravos. E 8 anos depois de ele nascer, com 8 anos, que houve a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Mas aí ele tinha aquele desejo de servir a nação e, através do almirante Alexandrino, que o pai dele tinha muita amizade, encaminhou ele para a escola de aprendiz de marinheiro em Porto Alegre. Depois, passando anos, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, quando era Serra da Guanabara. E quando chegou lá, ele viu que não era coisa diferente. A escravidão não tinha terminado. Continuava ainda na marinha. E ele nunca foi um marinheiro com velho levar a chibatada. Mas não admitia que o colega dele, qualquer falta simples, ia com o velho, tinham 2 chibatadores que preparavam a chibata molhada com linha, e quando a pessoa chegou a desmaiar, 250 chibatadas no último. Aí ele falou, chega, mas já tinha a preparação, um movimento de conspiração aqui no Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele já tinha ali na Lara, perto da Polícia Central, na Praça Mauá, mas não chegou ainda, não tinha chegado o momento propício. Quando ele foi para a Inglaterra, ele teve convivência com a marujada inglesa e com o sindicalista. Ele já veio com outra ideia. Agora vamos terminar. Houve um desfile militar em setembro, e houve um temporal, aí foi adiado, mas uma semana estava a posse do Marechal Hermes da Fonseca, que é sobrinho do Deodoro da Fonseca, que fez na Praça da República,
a federativa, 15 de novembro. Então ele, com os companheiros, quando um marinheiro bebeu umas cachaçinhas, chegou no convés, foi querer meter a faca no companheiro lá, aí prenderam eles, o castigo foi 250 chibatadas. Aí o marinheiro falou, não podemos mais, chega, não dá um basta nisso. Assumiram o comando do navio, cada um tinha o seu posto ali comandando, e ele ficou no Minas Gerais, era o navio principal, e dali exigiu do governo, mas o governo não tinha força naval para combater. Aí o marinheiro mandaram a mensagem através do Telex, naquela época era tudo no Palácio do Catete, e o comandante, e aí o Pinheiro Machado, Caudilho Pinheiro Machado, tinha um deputado, Zé Carlos Carvalho, foi o emissário para confabular com o marinheiro, para saber o que o marinheiro está necessitando. Aí foi recebido no navio, limpo, as bebidas foram tudo jogadas no mar, para não dizer que aquele foi um bebedeiro, os cofres tudo embalado ali. Aí chegou lá e deu um depoimento de como encontrou o navio, que o marinheiro necessitava. Aí o senador, que era o Barbosa, foi o que chegou no plenário e fez a explanação dele, dizendo, ou vocês querem que a cidade seja bombardeada, ou o governo teve que ceder a anistia sob pressão. Mas depois houve aquele movimento que os marinheiros não participaram, o navio já estava sem poder de fogo, os obuses. Aí que meu pai tinha levado os navios para Niterói, para a ilha de Mocangueiro, não tinha mais. Quando ele voltou a Passa 15, aí começou o martírio dele. Foi para aquela masmorra com mais 17 companheiros, só escapou ele, o estivador Lira, os demais, quando abriu a prisão, já tinha estado de decomposição, e pedia água, jogava cal, o cal penetrava no pulmão. Não satisfeito, caminharam para o Juliano Moreira. Mas chegando lá, quem foi receber o próprio diretor, tinha o mesmo nome, o Juliano Moreira. Aí conversa vai, conversa vem, e aí Juliano Moreira, depois, até à noite, mandaram ele para o teatro, reservado, ele saía do hospício, fez o teste, não tinha nada de louco. Meu Deus, que maravilha! Ele não tinha nada de... Constatou que não tinha loucura nenhuma, só teve aquele delírio de ver os companheiros ser naquela situação. Aí ele serviu a Marinha com 14 anos, começou com 14 anos e foi até 32 anos. Quando ele, por mais 2 anos, só em dezembro de 1912, que aquela irmandade do Rosário, na Rua do Rosário, Evaristo de Moraes, Carlos Monteiro, foram os advogados que não cobraram direito pelo serviço, ligado a esse movimento da escravidão. Ele foi absolvido. Seu Candinho, que memória! Eu estou assim, encantada com essa. A Marinha não teve preservar o navio, venderam o navio como sucata. Ele com um jornalista, o Ribeiro, também gaúcho, foi com um caiaque onde o navio se encontrava e deu um beijo no casco do navio. Isso. Essa história é registrada.
Muito Assim lindo. como a história do Juliano Moreira também, que ele, na verdade, ele não tinha autorização para libertar o João Cândido, né? E ele acabou... Agora, olha ele só, acabou eu indo não contra a sabia maré. dessa história. Nesse próximo livro, que é um HQ, um livro de história em quadrinhos, há um encontro na história, né? A história inventada do João Cândido, Lima Barreto e o Bispo do Rosário. Todos três viveram a experiência manicomial, uma experiência dentro do manicômio, também como uma estratégia de racismo institucional. E é Juliano Moreira que faz a intervenção pelos três. E o presidente da BI, Muito Só bacana. pode eu ser. trabalhei na Associação Brasileira de Imprensa, Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. Ele, na época, ele era deputado, ele assinou também a documentação para liberar cada um político, né? E ele foi um daqueles também, doutor Barbosa Lima Sobrinho, que tinha um domingo no Jornal do Brasil, ele tinha uma matéria dele. Foi deputado, presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, foi deputado federal de Pernambuco, governador, e ele foi também, participou também do impeachment do Collor. Convivia, já sempre ia na residência dele, pessoa simples, a Maria José, que fez a casa lá na Rua Assunção em Botafogo. Perfeito. Comecei do Herbert Mose. O primeiro presidente que eu cheguei na BI foi Herbert Mose. Quando cheguei na BI, em 53, em 52 tinha passado lá o quê? Monarco da Portela. E o Monarco saiu da BI porque ele, com mais outro funcionário, o Tupinambá, o Tupi, ele estava com um cabo de vassoura, o presidente estava recebendo o presidente dos Estados Unidos. Quando chegou no 7º andar, encontra quem na porta do elevador. Foi funcionário sabendo o cabo de vassoura. Aí o moço, meu bem, aí ele dispensou ele. Mas depois, naquele momento, o funcionário pediu um vale a ele e falou, daqui a 2.000, tá, doutor? Daqui a 15 dias estava lá novamente com ele. Perfeito. Mosquito elétrico, era conhecido como Mosquito elétrico. É, porque ele era todo dia. Doutor Moço, tem um almoço, foi. Era diretor tesoureiro do Globo, era da Souza Cruz, até Janete, tinha essa atividade. Primeiro a entrevista que viesse de outros países no Brasil era lá na BI. Tem um quadro lá na Sala do Conselho do 7º andar, que tem a assinatura de Túlio Vargas, Toma, Fidel Castro, Perfeito. Então a BI é uma entidade, Sim, a BI. das entidades mais representativas de hoje. Claro. Infelizmente agora, depois dessa crise que nós temos dessa vacina, né? Da Covid. Da Covid, o país, o Rio agora está vazio. Chega na cidade, uma cidade fantasma agora. É verdade. Mas vamos mudar, agora vamos lá. Leila, faz uma pergunta, só uma pergunta para o seu Candinho. Agora é a sua vez. Então, seu Candinho, você é filho de uma pessoa que atravessou a história sendo lembrado, homenageado por muitos segmentos e pessoas. Vários livros foram feitos para João Cândido, vários autores escreveram sobre João Cândido, muitas escolas homenageiam João Cândido, muitos espaços, muitas peças de teatro, muita informação sobre João Cândido. E mesmo assim, a gente tem uma resistência enorme do sistema, porque as escolas não falam adequadamente sobre João Cândido e a Marinha, com seu peso institucional, não deixou até hoje reconhecerem João Cândido como devia ser reconhecido, né? Com as reparações, como herói. E aí o seu Candinho, agora, antes da Dona Zelândia, vem participando de diversos
vem participando de diversos movimentos de reparação da história. E esse movimento de reparação não começa agora. Eu citei ali, um dos primeiros que eu conheci foi justamente o Grucom, o que trouxe para São João de Meriti. Mas aí já tinha os Moréus, né, da vida, já tinha lá os jornais, as gazetas que falavam sobre o João Cândido, lá na década de 30, por exemplo, então já tinha muita movimentação. Isso eu venho acompanhando os vários movimentos de reparação, movimentos de valorização de João Cândido. E, infelizmente, você também tem visto que muitos deles sucumbem, né? Muitos avançam, vão até aqui, aí param, e isso já tem muito tempo olhando cada movimentação dessa parar no meio do caminho, né? O museu é uma dessas situações. Eu me lembro do seu Candinho falar que está... Aliás, ele gravou vídeos dizendo que está extremamente desanimado com o processo da reparação no município, assim como o processo de valorização que agora ganhou outro fôlego. Mas eu tenho acompanhado a dificuldade que é para reparar direitos humanos no país. No país. O João Cândido é um desses exemplos. Tudo que ele fez merecia, né, merecia inúmeras reparações e valorizações. Entretanto, tem atravessado muitos problemas para conseguir minimamente colocar no livro de heróis. Mínimo, não paga nada por isso. Na verdade, isso tem até... quando se coloca no livro do herói, evidentemente tem toda uma consequência disso depois, né? Que são outros reconhecimentos registrados. E também a reparação financeira, a devida valorização, e não é só escritos da Marinha, por exemplo, contra João Cândido, enfim. Como é que o senhor percebe essa trajetória triste de negação do Estado com relação ao teu pai? Porque quando houve a revolta, houve guerra, guerra. Morre pequeno e grande em confronto. Houve confronto entre oficiais e marinheiros. Então, além de ser uma humilhação para o governo, uma semana da posse dele, como ele trouxe todos os convidados de outros países, e então houve também o combate marinheiro dos oficiais. Sim. E marinheiro negros não tiveram aquela capacidade de afrontar o governo acabando com aquele castigo, que o último, depois de 13 de maio, foi em 1910, esse movimento que acabou, que a Marinha teve hoje não. Hoje a Marinha não tem mais isso graças aos companheiros, meu pai, não é ele só, os demais companheiros tiveram naquilo que houve. Então, a Marinha não aceita aquilo. Acho que os oficiais já não estão mais aqui, mas a família, os que entraram, ainda tem aquele ranço, guarda aquele ranço de achar que um marinheiro não tivesse capacidade para levantar um movimento tão bonito para a sociedade. Perfeito. E acho também que, assim, independente desse sentimento, dessa instituição, independente do sentimento da direita como um todo, porque tem a lei, né, que solicita que ele seja herói, e, infelizmente, a Marinha se senta sobre aquela lei e ela não avança. É o que tem acontecido desde que ela foi colocada. Mas infelizmente, para eles, também tem todo esse apelo, a exemplo do que foi feito aqui hoje. Aqui foi uma atividade até menor, mas tem muitas movimentações que não são só atividades, mas são processos, são tramitações de coisas que estão acontecendo para tornar isso realidade, né?
Então, graças a Deus, para nós, né, infelizmente para eles, a gente tem a possibilidade de reverter, especialmente nesse governo, a possibilidade de reverter esse processo. Né? Então, hoje eu falei de novo com um dos deputados, um que fez a lei em 2018, o Lindbergh, e ele falou assim, olha, conta comigo porque eu vou colocar essa votação no plenário. A gente tem que contar, tem que lembrar, tem que correr atrás, tem que chamar... agora do Congresso, né? Isso. Porque o Congresso que vai encaminhar... Está na Comissão de Câmara e Justiça. Então, assim, ele tem que trazer, tem que tirar, tem que desarquivar, foi para o arquivamento, tem que desarquivar, colocar em votação na Câmara, o Congresso aprova e a gente espera que seja muito fácil. Mas o Eloy hoje falou de uma... quantos nós somos lá, né? E a responsabilidade na hora do nosso voto, né? O seu Candinho tem uma análise assim, muito interessante, que eu complementaria, né? Daria uma opinião, complementando que quantos heróis negros já vêm sendo reconhecidos, né? Como Abdias Nascimento, Sim. com um diferencial. Reconhecer Abdias não implica, por exemplo, uma instituição do Estado brasileiro, como a Marinha, e reconhecer o seu desserviço. Né? Reconhecer não é o protagonismo apenas que está em jogo de João Cândido, que acabou com os resquícios, com a escravização em 1910, mesmo já tendo tido uma lei áurea. Eu até brinco, né? Brinco não, eu faço uma provocação num dos meus livros. A lei é áurea, mas o ouro foi para quem? É para quem? Então, assim, reconhecer João Cândido implica em reconhecer o seu protagonismo da Marinha de Guerra na procrastinação, reconhecer a abolição da escravatura, né? A humanização do povo negro, ter políticas públicas para o povo negro e continuar açoitando. Então, não é só reconhecer o protagonismo dele, reconhecer o heroísmo de João Cândido, implica em reconhecer o papel nefasto, o crime de lesa humanidade. Simples assim. É crime de lesa humanidade que a Marinha cometeu. Nem sei se já estava vigente essa construção de crime de lesa humanidade, né? Porque eu costumo também fazer essa provocação de que no século XX as nações entre parênteses, desunidas, né, promulgaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas os genocídios já estavam sendo dados ali desde o Congo, desde da travessia do Atlântico Negro. Então, reconhecer isso tem que estar muito empretecido, escurecido e à mesa, que reconhecer o protagonismo e o heroísmo de João Cândido, na contramão, na contrapartida, é reconhecer o protagonismo de políticas de abate, de necropolítica dentro do Estado brasileiro, institucionalmente. Vistas grossas, procrastinação, mesmo quando, anos depois, a gente tem a Declaração de Direitos Humanos, mas muito antes já se tinha autodeterminação do povo preto, do povo negro, né, com Luiz Gama, Esperança Garcia, Carolina Maria e tantos outros, assim como João Cândido. Mas João Cândido parece aquilo assim que não desce, porque o Estado brasileiro ter que reconhecer que a sua marinha de guerra cometia crime de lesa humanidade. Né? É uma percepção assim, constrangedora, inclusive, porque a gente faz parte e a gente tem o nosso imaginário muito contaminado por essa ideia de corpo desqualificado, de corpo de menor valor, de políticas de abate. Quando a gente pensa no território São João de Meriti, como é que as políticas de abate sobre os nossos corpos e do abate, né, do nosso imaginário, porque a gente ameaça a tal história única, né, o risco da história única. A história única é essa dada pelo Estado brasileiro, e não é. Existem outras que foram contadas, inclusive aqui, né, Leila? Sim. Que eu fiquei encantada com que seu Alípio, Riva, cada um de nós trouxe aqui com a sua contribuição, inclusive do desejo da juventude negra em aprender mais, trocar e fazer conexões com os mais sábios, né, com essa história nossa. Eu não sei se isso já está consenso, se isso é um consenso, né, ou se tem condições de fazer um debate nessa perspectiva do reconhecimento de crime de lesa humanidade cometido. E aí a gente pergunta, será crime de lesa humanidade a negação da memória de reparação por João Cândido? Isso também é algo para ser discutido em várias esferas, né? Perfeito. Chegou aqui na nossa
roda de conversa aqui no nosso podcast, nosso professor de Sociologia, professor Luciano. Seja bem-vindo, professor. Queria que você pudesse compartilhar com a nossa audiência, né? Quais foram suas impressões, sobre o evento de hoje, sobre a atividade de hoje? Vamos incomodar mais um pouquinho para cá, para você poder ficar mais à vontade. Fica à vontade, né? Chega para frente aqui e chega mais só pegar. Isso, se acomode aqui e diz um pouquinho o que você entendeu, o que você percebeu, dos seus entendimentos, o que você percebeu aí de hoje da atividade ocorrida aqui no campus São João de Meriti, professor? Em primeiro lugar, estou emocionado de estar na frente de um ícone histórico, né? E o professor Rodney sabe que eu sou uma pessoa que estuda a Guerra do Paraguai, né? E dentro da história militar brasileira, principalmente na Marinha, se deu muito protagonismo ao Tamandaré, né? E ao Almirante Barroso. Mas nós não podemos esquecer, dentro dessa linha histórica, que dentro do contexto da Guerra do Paraguai, dentro da Guerra do Paraguai, quem foi para a Guerra do Paraguai foram os negros e os índios. Também contra o Paraguai. Mataram a guerra, estima-se, né, do historiador Doratioto, né, no livro Maldita Guerra, estima-se entre 500 mil a 600 mil pessoas falecidas, mortas, né, na Tríplice Aliança, sendo que 70% da população paraguaia foi dizimada, né, principalmente masculina. Mas o caso da história militar brasileira é que a Marinha sempre botou nos livros didáticos, isso é uma coisa muito importante, o protagonismo dos almirantes, o almirante Tamandaré e o almirante Barroso. Não nos esqueçamos que foram negros e índios, e isso fez com que o império caísse, né? Porque a partir do momento que você tem negros e índios protagonistas, como que eu faço um exército com pessoas que são cativas? Ou seja, o império ele acaba ruindo e termina esse ciclo no João Cândido, né? Com a revolta da Chibata, que foi justamente a virada da história militar brasileira, e uma coisa que precisa ser pesquisada historiograficamente. Eu fico muito lisonjeado de estar na presença do senhor e agradeço ao diretor, porque o diretor tem sido pessoa assim fantástica aqui na instituição, nesse sentido de dar oportunidade desse protagonismo negro, né, desse resgate da negritude brasileira, e também citando aqui a decolonialidade, né, do Franz Fanon, né, que é um autor muito problemático nessa questão da identidade negativa do negro, né? Ele fala em peles negras, máscaras brancas, né? Um livro muito importante para a gente citar para as pessoas. E, para terminar minha fala, a questão didática, né, diretor, foi fantástico, porque os alunos não têm referência de heróis e heroínas negras no Brasil aqui, principalmente na nossa região, né? Essa é a minha fala. Perfeito. Nesse bloco, professor, todos os presentes destinaram a pergunta para o seu Candinho. Por favor, faça a sua pergunta e a gente já vai caminhar para o encerramento. Seu Candinho, como que o senhor se sente com essa juventude que o senhor viu hoje na frente do senhor? Eu sinto que siga que o ensinamento do mais velho, que ele atenda, que siga essa parte, que estude para que o Brasil possa sair desse caminho que nós nos encontramos ainda lutando por nossos direitos sociais. Perfeito. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui com a gente, prestigiando nesse segundo episódio do nosso podcast aqui, da Rádio TV IF. É uma honra recebê-los aqui, né? Vou deixar aqui, antes de encerrar, para que você possa acessar em casa também o vídeo com a fala do Procurador da República, Júlio Araújo, que gentilmente também mandou uma fala para cá. Vocês vão ver aí na internet essa fala, que é uma maneira de a gente ampliar esse discurso, prestigiar também o ponto de vista do nosso Procurador da República. Olá, eu sou Júlio Araújo, sou Procurador da República, da Procuradoria Regional do Direito do Cidadão. Quero dizer que é um prazer muito grande falar com vocês sobre João Cândido, sobre o seu legado, a importância desse herói brasileiro e o papel que o Ministério Público Federal vem tentando desempenhar na defesa da sua memória, do seu legado
e principalmente na reparação ao povo negro e à sua família, em razão das violências que João Cândido sofreu por parte do Estado brasileiro. Desde que eu cheguei a São João de Meriti, eu tenho me encantado com histórias, memórias, com mobilizações de muita gente que se dedica a valorizar a memória de João Cândido, né? De garantir o reconhecimento como herói nacional, com a inscrição no livro do Panteão dos Heróis da Pátria, mas também com medidas efetivas de reparação. Quando eu comecei a atuar nesse caso, era uma conjuntura muito difícil no Brasil. O ano era 2018, 2019, e mesmo assim nós conseguimos avançar bastante nessas medidas no campo da reparação simbólica para garantir o reconhecimento de João Cândido como herói estadual, no contexto do cinquentenário da sua morte, inclusive como herói municipal. Havia uma demanda histórica também relacionada ao museu, e que continua, que foi interrompida, e que nós acreditamos que merece ser valorizada, seja com o museu, propriamente dito, no Morro do Embaixador, seja com a Casa de Memória João Cândido, pela qual nós agora, no ano de 2023, batalhamos juntamente com a sociedade civil, com Jorge Florencio, Letícia Florencio, Leila, Silvia Mendonça e tanta gente valiosa. Eu, particularmente, tenho me dedicado a um tema que eu considero central nos últimos tempos e que diz muito e que precisa ser colocado na ordem do dia, que é o fato, assim, a necessidade de que a anistia de João Cândido, que ocorreu uma vez em 1910 e ele foi traído, como diz foi traído pelo Palácio do Catete, como diz o samba do Paraíso do Tuiuti, e a anistia de 2008, que é uma anistia do ganhou, mas não levou, que reconhece a anistia de João Cândido e não gera repercussão. E é nesse espírito que nós estamos com um requerimento do seu Adalberto Cândido, do seu Candinho, para levar adiante, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, a necessidade de uma anistia, de que isso seja analisado à luz da anistia, da lei da comissão de anistia, porque, embora João Cândido, os fatos tenham ocorrido antes de 1946, que é a data, o termo inicial da lei, a perseguição a João Cândido e a sua memória perduraram até a sua morte. E eu diria mais, perduraram até depois da sua morte, como vários episódios mostram até hoje. Eu diria que até essa perseguição, esse impedimento a que ele se constituiu como herói nacional, é uma forma de seguir perseguindo a sua memória. Então, nós temos nos dedicado muito aqui, fizemos um parecer no final do ano passado, estamos prestes a entregar esse outro parecer para mostrar a necessidade de que, uma vez por todas, o Estado brasileiro adote medidas concretas de reparação à família de João Cândido e à sua história, né? E com isso também queremos fazer que avance a discussão do projeto de herói nacional. Essas são as nossas bases, né? As nossas medidas mais concretas nesse momento que a gente espera que consiga adotar. Eu lamento não estar aí com vocês, infelizmente eu tenho outros compromissos, hoje eu tenho uma audiência, mas não poderia deixar de dar esse abraço, dar esse recado, me colocar à disposição e dizer que o nosso compromisso aqui na PRDC é seguir nessa luta até o final, até a vitória. Muito obrigado. E é isso. Então, obrigado a você pela audiência, obrigado a você que está até agora aqui assistindo e até a próxima edição desse nosso programa, desse nosso podcast aqui da Rádio TV IFE. Até a próxima.
Oferecimento Professor Rodney. Educação e cultura. Ciência e tecnologia.